Paz contigo. Este é o programa Jardim de Deus, a cura para a sua alma. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, porque existem muitas pessoas que não sofrem sozinhas. Na verdade, elas sofrem dentro de relacionamentos. Relacionamentos que deveriam ser um lugar de paz, um local de acolhimento, mas o que acontece é que se torna um lugar de desastre, um lugar de confusão. E o mais preocupante é que muitas vezes a pessoa nem percebe que está passando por tudo isso e, na verdade, aquilo tudo faz a sua alma adoecer. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos emocionalmente doentes. A Bíblia nos fala em Provérbios 4:23 sobre tudo que devemos guardar o nosso coração, pois é dele que procede as fontes da vida. Dr. Francis, por que muitas pessoas emocionalmente feridas, elas acabam construindo relacionamentos que também adoecem? É porque relacionamento é uma troca. E a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. A pessoa que entra num relacionamento, ela entrega nesse relacionamento aquilo que ela recebeu em relacionamentos anteriores. Isso vem desde a nossa infância. Um relacionamento onde você constrói uma relação entre o seu eu e o outro. Você aprende. Toda relação diz respeito a um eu e um outro. Que nos primeiros relacionamentos que a gente tem são com os nossos pais, né? Mãe primeiro, depois o pai, nessa ordem, no que diz respeito a objetos de desejo, de relacionamentos, a gente tem ali uma absorção. E essa absorção nos gera um padrão de comportamento, de pertencimento ao outro, de relacionamento com o outro, que tende a ser repetido posteriormente. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem um relacionamento inicial desse, baseado em uma dependência absoluta, por exemplo, ele vai, na vida adulta, seguir para um relacionamento onde essa dependência vai ser o padrão de funcionamento. Ele vai se relacionar com as outras pessoas naquilo que a mente dele aprendeu e entendeu que é um relacionamento. Seja pela repetição ou seja pela oposição. Repetição, você acaba se percebendo, reagindo nos seus relacionamentos, assim como seu pai e sua mãe, ou você e seus pais. Por compensação, você quer agir da maneira contrária. Às vezes não consegue, mas pelo menos fala, olha, eu vou fazer diferente do que aconteceu na minha casa. O que aconteceu na minha casa continua sendo o modelo, continua sendo o padrão. Mesmo você tentando agir o contrário, isso ainda está norteando o como deve ser a sua conduta no relacionamento. Resumindo, então, toda essa entrega, ela é psíquica. O que eu adquiri psiquicamente, eu vou entregar psiquicamente no relacionamento. Daí a frase inicial, a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. E se relacionamento é uma troca, é isso que tem de acontecer. E tem como a pessoa que está nos ouvindo saber como trocar esse relacionamento baseado em carências por um relacionamento saudável? Olha, tem. A grande dificuldade, talvez, seja justamente em ela conseguir diferenciar isso. Né? Porque se ela tem, desde a infância, um padrão mental que faz com que relacionamento seja naturalmente assim, ela vê tudo isso como natural. Então, como que ela faz para diferenciar se ela está num relacionamento tóxico, né, doente, ou se ela está num relacionamento saudável? Se há dependência ou não nesse relacionamento? Mas como é que ela consegue diferenciar isso? A principal característica é a questão do respeito. Quando você observa
que o respeito começa a faltar dentro de um relacionamento, e isso aí vale para qualquer tipo de relacionamento, você já tem a primeira e a maior evidência de que o relacionamento não está bem. Ele está entrando num relacionamento doentio. E muitas vezes a pessoa ela não se conhece, ela não identifica que ela está nesse relacionamento, né? Mas ela se conecta a ele e vive ele dessa forma porque é o padrão que ela conhece. Então ela leva esse relacionamento como se fosse saudável, né? Exato, perfeito. É a vivência dela. E existem sinais que a gente pode perceber, ou as pessoas, né, que acreditam ou não estar vivendo nesse tipo de relacionamento, porque às vezes a pessoa não identifica. Mas quem está no entorno dá um toque ou comenta algo sugestionando que o relacionamento dessa pessoa não é saudável, né? Que ela está adoecendo emocionalmente. Tem sim. Quando ela consegue identificar, igual eu acabei de falar, que ela está num relacionamento que começa a ter principalmente a falta do respeito mútuo, já é o sinal de que está adoecendo. Mas se ela não consegue sair disso, mesmo identificando, aí a gente tem o problema da dependência emocional. A gente começa a entrar nesse problema em que a pessoa não gosta de sofrer, não gosta de ser maltratado, não gosta do relacionamento conflituoso, mas também ela não consegue sair dele de forma alguma. A gente vê alguns relacionamentos que eles se tornam abusivos, onde há um abuso físico, moral, e a pessoa ainda assim permanece nele, às vezes justificando com outras questões, como por exemplo, eu não posso porque meus filhos, ou porque minha religião, ou porque seja qual for. Mas no fundo, o que está por detrás disso é que ela vive num papel de objeto. Toda relação, ela você é simultaneamente, em qualquer relação, sujeito e objeto. O que é o sujeito? É o detentor do desejo. E o objeto é onde o desejo se realiza. Numa relação conjugal, por exemplo, eu preciso ser, ao mesmo tempo, sujeito e objeto. Então, o meu desejo, ele vai vigorar dentro do meu relacionamento conjugal. Ele vai ter voz, ele vai ter vez. Mas eu sei também que eu sou objeto de desejo, da realização do desejo do meu cônjuge. Isso é normal, né? Para dizer, eu sou seu marido, eu tenho que admitir que ela é minha esposa. E aí tem o pertencimento mútuo. Quando digo eu sou o sujeito. E ela é objeto, minha esposa. Mas para que ela seja minha esposa, eu tenho que ser o marido dela. Então eu sou o objeto e ela é o sujeito. De forma que os dois desejos se manifestam e se realizam no relacionamento. Quando você tem um relacionamento doentio, ele começa a se caracterizar pelo fato de apenas um dos cônjuges, ou um dos pares, dependendo do tipo de relacionamento que for, um deles apenas é o sujeito, e o outro é só objeto. Na prática, no que isso implica? Apenas a vontade de um que prevalece. O outro está ali apenas para fazer com que a vontade do outro seja cumprida. Ele não tem voz, ele não tem desejo próprio, ele não tem vez, ele é silenciado no seu desejo para dar vazão somente ao desejo do outro no ambiente da casa, no ambiente do relacionamento. Esse papel objetal traz para essa pessoa a ideia de existência. Por exemplo, né, você pode ter um objeto que é muito bom, mas se não tiver um sujeito para usar, ele perde o valor, ele perde o sentido. O objeto só é bom se tiver um sujeito para usar. Então, a pessoa que passa num relacionamento desse, ela não tem, de forma alguma, desejo de sofrer, prazer em sofrer, não. Mas a dor do relacionamento tóxico, a dor da agressão, é menor do que a dor da não existência, da inutilidade.
Se ela se vê apenas como objeto, ou seja, não tem desejo, ela precisa do sujeito. Se o sujeito a descarta, ela deixa de existir. E essa é a dor da inexistência que ela teme. É uma angústia de aniquilação. Não tem nome, não tem condição de nomear isso, de expressar isso. É uma dor que você sente e não sabe explicar. E como ela é terrivelmente aniquiladora, você tende a trocá-la por uma dor que você consegue enxergar, que você sabe a origem, que é a dor do relacionamento abusivo. Então, nenhuma pessoa que está num relacionamento abusivo gosta do relacionamento abusivo. Mas ela troca a dor, que é muito maior e inominável, por essa dor que ela consegue nomear e consegue, portanto, controlar. Você sabe de onde está vindo. E para não perder essa condição de uma dor nominável, ela não quer sair desse relacionamento. Ela vai permanecer ali, mesmo reclamando constantemente desse outro que a anula, mas ao mesmo tempo dá sentido à sua vida. Quando a gente fala de relacionamento, nós estamos falando não só de um lado, não é como você posicionou, né? Mas há dois lados. E como que é possível restaurar esse tipo de relacionamento? É possível que esse relacionamento seja restaurado ou isso só dá para acontecer individualmente? Uma coisa que vai levar a outra. Para você identificar um problema de relacionamento dessa natureza que a gente está abordando aqui, é necessário que os indivíduos sejam trabalhados. Uma vez trabalhando os indivíduos, a gente consegue consertar o vínculo entre eles. Claro, existem relacionamentos que não estão dentro dessa esfera aqui tratada, que é uma esfera do ser. São mais comportamentais. Por exemplo, um casal recém-casado que ainda não aprendeu a viver em uma vida de casado. E eles vão começar a ter conflitos até que, com o passar do tempo, ou às vezes com a educação adequada, eles começam a se ajustar. Nós vemos vários cursos de casais, de noivos, que vão preparando as pessoas para essa vida a dois. Então é uma questão de educação, ela aprender, ela ser educada no convívio conjugal e esses conflitos vão se findar pelo ajuste. Agora, outros casos, como é o que a gente está tratando aqui, não é uma questão de ajuste do vínculo, não é uma questão de um ajuste conjugal somente. Elas vão aprender o que tem que ser feito, mas logo em seguida vão começar a não dar conta de praticar o que aprenderam. Por quê? O problema é estrutural. Um é só sujeito, o outro é só objeto. Por exemplo, um homem que foi criado numa simbiose mãe-bebê, ou seja, o mundo girou em torno dele, não houve uma castração, uma ruptura que deu a ele a autonomia, ele vai ser sujeito. Ele vai ser aquele homem que, semelhante a um bebê que chora de madrugada e a mãe tem que levantar para atendê-lo, não tem como dizer assim, não é meu expediente agora, ela tem que dar conta de atender a demanda do bebê. Esse homem acredita que o outro é sempre uma mãe. O mundo é uma mãe, a mulher é uma mãe, a esposa, né, é uma mãe. E aí ele acredita que o mundo gira em torno dele. O problema é que, cognitivamente e fisicamente, ele é um homem. Sim. Mas emocionalmente, almaticamente, ele ainda é um menino que chora para ser atendido com um desejo imediato que tem que ser cumprido naquele instante. E você vê, por outro lado, a mulher que às vezes vem com um perfil maternal, que busca esse menino no homem, porque sendo ela uma mãe, ela só existe se tiver um filho. Não existe mãe sem filho. E aí então forma-se um conluio, um alimenta a neurose do outro. Ela é a mãe que precisa de um filho, ele é uma criança, um filho que precisa de uma mãe. E esse relacionamento, eles começam a entrar em conflitos quando a própria mente desse homem cobra que ele tem que deixar de ser menino e tornar-se um adulto. E a mente dessa mulher também diz que ela tem que deixar o menino e procurar ser a mulher.
e é aí que começam os conflitos se intensificarem, entram às vezes traições conjugais, nessa busca de encontrar-se com um homem, encontrar-se com uma mulher que não seja a mãe, que não seja a criança, certo? Isso é mais interno, isso é mais estrutural. Eu não vou conseguir fazer o rearranjo conjugal entre esses dois se eu primeiro não trabalhar o menino para que ele se torne um homem, solte a maternagem e se torne um homem. Eu não consigo trabalhar o relacionamento se eu não trabalhar primeiro a mulher, para que ela solte a maternagem e se transforme em mulher. Quando ele vai para o lugar de homem, ele empurra ela para o lugar de mulher. Ela deixa de ser a mãe e vai ser a mulher. Ela deixa de ser o seio bom e ele está ali só para sugar. E vice-versa. Quando ela vai para o lugar de mulher, ela empurra ele para o lugar de homem. Não tem como o menino se relacionar com uma mulher. Não é compatível, não é par. Então ele empurra ele para o lugar de homem. De sorte que, uma vez ajustado individualmente as questões desse homem, da psique, da alma dele, para que ele se torne quem ele deveria ser, e a mesma forma a mulher se torne quem ela deveria ser, aí sim o arranjo às vezes se dá até automaticamente. Não precisa de fazer mais nada, porque o que tem que ser feito eles já sabem. Ou quando não, uma educação conjugal já resolve o problema, uma vez consertada essas partes do individual. Então sim, há jeito? Sim, há jeito. Mas parte-se do indivíduo para o casal, para o relacionamento. Na clínica nós recebemos muitos desses pares, né? Vamos chamar pares, porque às vezes chegam os pares, que é cônjuge, marido e mulher, que apresentam conflitos dentro do relacionamento, mas nós recebemos também mães com filhos, pais com filhos, com também problemas de relacionamento, né? E a gente vê ao final da clínica, quando essas pessoas vão embora ou quando elas até chegam para a gente mesmo para dar o testemunho, às vezes essas pessoas falam assim, tô voltando a outra pessoa, porque houve ali uma identificação, a pessoa se posicionou tomando o lugar dela, o outro também tomou o lugar dele, quando você toma seu lugar, você empurra o outro para o lugar dele, né? E saem dali com uma nova mentalidade e muitos desses conflitos resolvidos, né? O que para quem está nos assistindo agora, o que exatamente acontece dentro da clínica que permite que as pessoas tenham essa clareza de posicionamento e até mesmo essa melhora dentro dos relacionamentos? Ela simplesmente encontra quem ela deveria ser. Aliás, encontra não é a palavra, ela constrói quem ela deveria ser a partir do entendimento e do sentimento de tornar-se filho de Deus. Com a unção do Espírito Santo que vem sobre ela ao término da clínica, isso se consolida, ela se empodera, isso então se torna mais consolidado. E nesse aspecto em que ela se reposicionou, tudo aquilo que era ponto de conflito termina. Então é por isso que às vezes, na própria clínica, no final, ato voluntário, casais que estavam separados se reconciliam ali mesmo. Não é pouco comum isso. Nós temos isso quase toda a clínica. Reconciliação de casais, porque simplesmente entenderam que o conflito maior estava com ele. E quando ele se modifica e abre mão desse conflito e se torna o que Deus diz que ele é, ele procura o outro para dizer, olha, agora eu entendi. E a pessoa do outro lado também está passando pelo mesmo processo. E geralmente elas se encontram no meio do caminho. Quando uma vai procurar a outra para reconciliação, se encontram no meio do caminho. E a partir dali não é superficial. Elas, quando há realmente a transformação, elas iniciam ali na clínica esse processo, os conflitos de fato cessam. E elas conseguem agora ser o homem que deseja e busca a mulher. E ela consegue ser a mulher que deseja e busca o homem. E aí então eles se descobrem quanto a um novo vínculo, ou pela primeira vez um vínculo conjugal. O mesmo acontece em relação a mãe e filho, que entende a necessidade do soltar, do filho que entende a necessidade da autonomia, até em relacionamentos que são às vezes não familiares.
relacionamentos entre patrão e empregado, por exemplo, em que a pessoa se vê sempre em empregos que o relacionamento é tóxico, é abusivo. E ela fala assim, parece que eu atraio isso para mim. Não é bem a atração do acaso, é uma criação, é uma busca por um vínculo que é compatível com o que ele está vivendo. E quando ele se transforma lá, ele se reposiciona. Aí as pessoas chegam dizendo, olha, se depois que eu passei pela clínica, eu consegui ser respeitado no meu trabalho. Depois que eu passei pela clínica, eu consegui construir muito mais do que eu não tinha construído a minha vida inteira. Justamente é um reposicionamento. O segredo é o reposicionamento a partir do entendimento claro da identificação que o projeto traz, a dessignificação e a ressignificação que traz para nós. É esse o ponto de transformação que faz com que os relacionamentos antes abusivos, dotados de uma dependência, agora em todos os aspectos criam autonomia e automaticamente muda o vínculo, muda o link entre eles. Muito bom. É interessante como isso acontece, porque quando a pessoa passa por esse alinhamento, quando a pessoa passa por esse ajuste na alma, ela começa então a partir dali ter mudados todas as suas formas de lidar com as outras pessoas. Então os relacionamentos também podem ser mudados. E como o pastor mencionou, isso tudo acontece na clínica, Jardim de Deus, com todos os momentos, com todos os processos pelos quais a pessoa vai passar por lá, vai lidar com eles, justamente visando que o indivíduo ele tenha essa percepção, ele esteja alinhado com a vontade de Deus, alinhado com as circunstâncias e alinhado com o que tem para a vida dele. Então, eu gostaria que o senhor fizesse esse apelo também, não é, para o nosso espectador a respeito da necessidade ou da importância de passar pela Clínica Jardim de Deus. A importância é para a vida. Sabe, você às vezes está passando por uma situação que a sua vida entrou num ciclo de repetição. Então, seus relacionamentos são sempre os mesmos. Sempre com a mesma natureza, às vezes até abusiva, de dependência. E o que isso gera? Você passou a vida inteira dizendo sim, mesmo quando teve vontade de dizer não. Porque você pensa assim, se eu disser não, o que ele vai pensar de mim? O que ela vai pensar de mim? Eu vou parecer não ser tão bom assim, sabe? E você está criando um problema, porque a sua necessidade de aprovação está levando você a dizer sim para todo mundo à base de um não para si mesmo. E quando você começa a dizer só não para si mesmo e sim para todo mundo, você está se tornando um coadjuvante da vida do outro e jamais um protagonista da sua própria história. Então aquilo que você deseja, aquilo que você busca, aquilo que você acredita que Deus tem para você, nunca vai se realizar. Você começa então a abandonar essa dependência do outro quando você se torna mais completo em si mesmo. Você começa a ser mais completo naquilo que Deus diz que você é, assumindo este lugar, recebendo Deus dentro de você, que é o Espírito Santo, é o Deus que veio para habitar dentro, nos transformar em templo, morada dele. E a partir daí ele toma a condução da nossa vida e a gente vai entendendo de fato quem nós somos. E quando você para de atender às expectativas dos outros por uma necessidade própria, as coisas começam a mudar para você. Quando você atende às expectativas dos outros, o que de início começa como sendo um favor, depois se modifica para uma obrigação, porque ele já começa a esperar que você sempre vai estar disponível para ele. Quando você não dá conta de estar disponível uma única vez, é o suficiente para gerar frustração. E aí, tudo que você fez de bom antes desaparece. E ele só vai lembrar de você por causa de um não que você deu. Mas você já tinha acostumado a todos à sua volta a viver nessa condição. E aí você se torna escravo daquilo que você mesmo criou. Ganhar autonomia é você conseguir dizer sim
mas também conseguir dizer não com plena liberdade. E a partir daí as pessoas começarão a te valorizar, não pelo que você pode fornecer a elas, mas por aquilo que você é de fato. E isso muda todos os seus relacionamentos. Se você quer saber como isso pode ser, na prática, feito na sua vida, faça a sua inscrição, venha participar com a gente da Clínica Jardim de Deus. Você vai entender quem você tem sido, para quem você tem sido, por que você tem sido. E a partir daí, você vai entender também o que Deus diz que você já é e que só você ainda não percebeu. E a partir dessa mudança de mentalidade, com o empoderamento de um sentimento que vem do próprio Espírito de Deus, que vai passar a ter espaço dentro de você, você vai conseguir chegar no lugar mais alto que você poderia estar. E a partir daí, tudo à sua volta vai mudar. Quem não te respeitava, passará a te respeitar. Quem só estava ali para te sugar, vai se afastar. E novas pessoas chegarão, aquelas que de fato valorizam você. Então, não perde mais tempo não. Faça a sua inscrição e vem participar com a gente da Clínica Jardim de Deus. É isso aí. Muitas pessoas só compreendem que estavam presas emocionalmente a relacionamentos quando passam por um verdadeiro processo de cura, assim como essas pessoas que vão dar o testemunho. Meu nome é Juliane, sou de Contagem e cheguei aqui ferida, machucada, cheia de traumas, e achei que ia ser só mais uma imersão na minha vida, mas chegou aqui, o Espírito Santo usou pessoas para falar comigo, eu recebi amor, carinho, atenção, e eu tô saindo daqui transformada. Eu cheguei aqui achando que eu era uma bastarda, que ninguém gostava de mim, que eu era filha da amante, e tô saindo daqui hoje com toda certeza, filha do Pai, com certeza que eu sou princesa do Senhor. Venham, vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Eu tô saindo daqui hoje outra pessoa. Meu nome é Júlia, eu sou de Rio Casca e eu vim para o Jardim de Deus com a expectativa de renovar, de conhecer mais a Deus, de ser transformada. E aí Deus usou pessoas que passaram pela mesma coisa que eu para trazer uma palavra, para transformar. Falou através das ministrações e de outras coisas ao meu coração e foi assim, trouxe cura, paz, transformação. Então gostaria de convidar todos vocês para participar também, quem quiser cura, libertação, transformação na vida, ouvir o Senhor, pode vir que aqui vai acontecer isso. Se você sente que os seus relacionamentos têm sido fonte de dor, de desgaste, de peso ou de confusão, está na hora de você ressignificar a sua história. Acesse a nossa agenda e venha para a Clínica Jardim de Deus. O nosso site é www.clinicajardimdedeus.com.br. Você pode também nos acionar no nosso canal no WhatsApp. O número é 319-9652-3037. E no nosso Instagram, @Clínica Jardim de Deus, você tem acesso a mais testemunhos, você tem acesso a palavras que edificam a sua vida e também conhece a estrutura da clínica e do Ministério Jardim de Deus. E todas as quintas-feiras, às 19h30, nós temos o culto Jardim de Deus, aqui na sede da Igreja Batista Getsemane, no Salão Diamante. Nós aguardamos você. Deus não chamou você para viver relacionamentos que gerem doenças, mas para viver exatamente relacionamentos que vão gerar vida e que vão fortalecer o seu caminho. Então decida iniciar esse processo em sua vida hoje. Deus abençoe você.